Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, terceiro ano, bom dia, terceiro ano. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Tutu, Arthur. Quem que você está fixado? Bom dia, Fabiana. Meu colégio, Unifor, terceiro ano, Cotô. 11. Arthur. Arthur. Ah lá, a minha coisa ela tá silencioso também do meu celular. Peraí que eu vou desativar um som, peraí. Pronto. Vou ficar só com esse. Ana Laura. Ana Laura, tá aí? Ana Laura? Não? Arthur. Arthur, tá. Augusto. Augusto. Não? Danilo Marques, não. Fabiana, tá aí. Fernanda, tá, que eu vi. Gabriela Garcia. Gabi, não. Gabriela Lamonier. Giovana de Sena. Ali. Giovana Lopes. Giovana Lopes. Isadora. Ali. João Ricardo. Júlia Rangel. Ali. Lara. Lívia. Ali. Lucas Frásio. Presente. Oi, Lucas. Marcele de Souza. Marcele está ali. Maria Clara. Presente. Você está no meu portão hoje, não, né? Não, hoje não. Ai, que emocionante, gente. Nossa, peraí. Maria Eduarda Cruz. Presente. Maria Luísa. Pedro Batista. Pedro Batista? Ah, não, essa. Não, Pedro Batista. Aí? Faltou, né? Faltou, como sempre. Sofia. Presente. Stephanie. Ali. Vanessa. Ali. Vinícius. Vitória Camila. Vitória Maria. Não, Vitória Maria. Camila primeiro. Não, né? Vitória Neves está aí. Quem mais que entrou depois? O Augusto, não foi? O Augusto. Quem mais? Mais alguém? Ana Laura. Ah, tá. Ana Laura. Quem mais? Mais ninguém? Então, aqui. Tá dando eco, né?
É porque eu queria que o meu rosto aparecesse, mas eu preciso da... Tá, deixa. Eu queria agradecer imensamente o que aconteceu sexta-feira passada, né? A homenagem que vocês fizeram para mim. Meu nariz um pouco estou falando para hoje. Eu não tenho palavras para descrever. As meninas que vieram e viram de perto, tanto que eu fiquei nervoso, trêmulo, eu fiquei assim descompensado, sem definição, sem palavras o que aconteceu sexta-feira. Eu quero agradecer muito vocês. Eu sou muito honrado por esse título de professor homenageado. Eu não esperava mesmo, né? Mas eu gosto muito de vocês. Eu quero que vocês saibam disso. Eu tenho um carinho muito especial por cada um, principalmente aqueles que estão perto, aqueles que são mais perto de mim, aqueles que estão um pouco longe de mim, mas pode saber que eu também tenho uma grande consideração por todos vocês, tá? Ô, Vitória, eu vou parar de gravar essa. Então, bom dia para todos, né? Vamos começar a nossa aula. Eu até meio que perdi um pouco de doutor. Tá, Amin, as meninas no chat estão pedindo para te avisar que elas estão presentes. Giovana, Vanessa. Quem? Giovana. A Vanessa também. Não, deixei não, peraí. A Vanessa eu tirei. Giovana Lopes. Tá, quem mais, hein? Vitória, né? Eu. Pedro Batista. Ah, tá. Então, bom dia para todos novamente, né? Vamos começar a nossa aula de filosofia. Semana passada, retrasada, eu meio que já estava introduzindo essa questão aqui, e eu fiquei quase o horário inteiro nessa introduçãozinha aqui, falando sobre a escola de Frankfurt, né? Que nós já estudamos no ano passado, né? A escola de Frankfurt, que antigamente era um instituto de pesquisa, né? de Frankfurt, que depois se tornou uma corrente chamada Escola de Frankfurt. E na última hora eu passei 2 vídeos, um de propaganda e um meio que fazendo essa leitura, né? Esse resumo, né? Do que é o Instituto de Pesquisa Social, que se tornou logo em seguida a Escola de Frankfurt. Então, nós temos grandes expoentes nessa escola, como Max Adorno, como Adorno, Theodor Adorno, Max Hockenheim, nós temos o Habermas, né? Nós vamos estudar hoje. Então, primeira coisa, você tem que saber que eles estão fazendo uma crítica ao sistema capitalista, que ele vai dar o nome, né, desse sistema capitalista, né? O que esse sistema capitalista forma? Ele forma uma indústria cultural. Mas agora, quando você pensa em cultura, você pensa, toda cultura produz conhecimento, não é? Toda cultura, a palavra cultura já fala culto, de pessoa culta. Só que essa cultura aqui, essa cultura é uma cultura da industrialização que não vai promover cultura no homem, né? Mas vai massificar o homem. Ô, Vitória, você consegue ler o que está escrito no meu slide aí? Consigo. Mas o que é indústria cultural? A indústria cultural, para Adorno e Horkheimer, é formadora de comportamentos não críticos, de sujeitos incapazes de refletir e questionar as ideologias dos meios de exploração.
enquanto são constantemente bombardeadas por novas tendências de consumo. Se o iluminismo tinha por objetivo eliminar os mitos sociais, promovendo uma emancipação intelectual das pessoas via razão, na sociedade contemporânea ele converteu-se no seu contrário, já que as técnicas instrumentais das ciências ficaram restritas à produção excessiva de modelos e padrões de conduta. Nesse sentido, o cinema, o jazz, o rock, a televisão são meios propagadores de ícones cultuados de modo irrefletido. Você tem que ter claro isso. A indústria cultural, ela produz o quê? Ela produz mentes pensantes? Não. Ela produz, ela formata, né? Ela universaliza, ela uniformaliza, universal, uniformal, de uniforme, de igual, um comportamento para todas as pessoas que vivem dentro dessa sociedade capitalista. É uma indústria que não produz o quê? Não produz cultura, mas produz um comportamento de pessoas acríticas, de sujeitos que já olham para a sua realidade e não conseguem ter um olhar crítico e criativo. Por quê? Porque o tempo todo eu sou bombardeado. Compra batom. E aí quem fala para mim comprar o batom? Aí já está ali embaixo, está falando. Agora o cinema, o jazz, o rock, a música, a propaganda, a televisão, a internet, elas são as principais fontes de disseminação dessa indústria cultural. Então, o que a indústria cultural forma em mim? Um cara reflexivo, um cara que bate de frente contra o sistema capitalista, um cara que bate de frente com o sistema político, um cara que bate de frente com algumas ideologias, ideologias religiosas, ideologias que submetem um gênero só? Não, eu não posso ser assim. Mas a indústria cultural está me fazendo assim. Aí, olha para você ver o cara que está ali. Quem matou o Max? A tia fala. Quem matou o Max? A vovó fala. E você, espero que seja esse cara que está sentado aqui, nessa televisão, assistindo televisão e pergunta: o que é a televisão, o que é a internet, o que esses meios de comunicação e até os meios de arte, o que eles fizeram comigo? Eles me mataram. Eles mataram o meu eu. Eles mataram o meu ser crítico. Então, quem me matou? Não é, a pergunta não é quem matou o Marx. No final da novela, todo mundo saiu questionando. Nas rodas de conversa, era quem matou o Marx na novela lá, Avenida Brasil. Quem matou o Marx? Quem matou o Marx? Quem matou o Marx? Não importa quem matou o Marx. Eu não quero que você saiba quem matou o Marx. Eu quero que você seja uma pessoa crítica. A indústria cultural, ela promove isso. Aí, por exemplo, eu coloquei para você produtos da indústria cultural. Então, por exemplo, saiu agora a série. Qual série? A Casa de Papel. E aí começou a monopolizar a Casa de Papel. Nossa! Todo mundo assiste a Casa de Papel. E aí os meios de produção dentro dessa indústria cultural precisam o quê? Render mais. Então, agora nós vamos falar, ou melhor, agora nós vamos fazer produtos, produtos para inserir, para entrar mais na cabeça desse ser que não é crítico, que não é reflexivo. E aí, tá, a Casa de Papel é o momento, é o lançamento. Então, vamos produzir. Vamos produzir produtos, meios, para fazer com que este ser, produto da própria indústria, porque você, se você for perceber, se você é aquele cara que troca o iPhone o tempo todo, que assiste a série e é imergido pela série, submergido
Quer dizer, você começa a usar tudo, você fica viciado pela série, você só sabe falar da série, aí eu só tenho tudo da série, eu tenho um caderno da série, aí eu tenho a caneta da série, aí é a série, ai. Você se tornou um produto também. Então, o que a indústria cultural quer fazer? Ela quer produzir produtos para vender e fazer produtos. Quem é o produto da indústria cultural? Você que é submergido, né, por essa sociedade de consumo. Aí eu vou comprar, aí eu vou fazer, eu vou ter. Por quê? Porque eu não tenho pensamento crítico. E aí, essa filosofia foi conhecida como a teoria crítica. Por que ficou conhecida como a teoria crítica? Porque é uma teoria que vai criticar a razão. Presta atenção. Esses filósofos, Adorno e Horkheimer, eles vão fazer uma crítica do iluminismo. Por quê? Porque o iluminismo ele veio com os ideais de libertação do homem. Peraí. De igualdade, de libertação do homem frente, né, a uma outra indústria, que era a indústria religiosa, se for pensar dessa maneira. Contra a igreja, contra tudo aquilo que sufocava o homem. Isso obscura... Desculpa, queria falar uma palavra bonita, mas não saiu. Queria obscurecer a mente do homem, sufocar a mente do homem. Então, antes do iluminismo, nós tínhamos algumas correntes filosóficas e até alguma religião que produzia, né, no ser humano, ou eram indústrias religiosas. Só que agora, com o surgimento do capitalismo, então, o iluminismo veio nessa intenção, vamos libertar. Só que logo após o iluminismo veio o capitalismo. Então, o iluminismo ele não desempenhou o seu papel, que é o papel da libertação do homem. Né? O iluminismo, que tinha essa intenção de construir, né, de fazer da razão como um instrumento de libertação, né, de libertação das amarras da igreja, de algumas correntes filosóficas, pós-iluminismo, né, que já está ligado ao capitalismo, o iluminismo não conseguiu ser a razão, né, o suficiente para fazer com que o homem critique. Então, foi só um pequeno segundo de ser racional, né? Nossa, o homem saiu, desprendeu da igreja, se tornou racional em coisas de... me tornei racional agora. Mas veio o capitalismo. Pronto, sufocou o homem de novo. Então, para Adorno, né, o iluminismo, entendido dessa forma... Desculpa, deixa eu ler o começo lá. Lê para mim, Vitória. Teoria crítica. A razão que questiona a razão. Seguindo essa linha de pensamento, na obra Dialética do Iluminismo, 1949, Adorno e seu companheiro Horkheimer criticaram a ideia iluminista. Segundo eles, essa ideia, que tem como base a busca compreender completamente o mundo, iniciou-se com o pré-socrático Xenófanes, que defendia a apreensão da realidade pelo homem de forma racional, tornando-a compreensível por meio de verdades sobre o mundo. Para Adorno, o iluminismo entendido dessa forma caminharia para sua autodestruição, pois a razão seria vista somente como a razão instrumental, ou seja, um instrumento de compreensão e de dominação da realidade. O verdadeiro objetivo da razão iluminista deveria ser compreender a realidade de forma crítica, devendo ser este o grande motivo pelo qual o homem buscaria compreender o mundo. Então, deixa ficar claro aqui uma coisa. O iluminismo, né, com seus cientistas, eles desprenderam da igreja e queriam dominar o mundo. Os cientistas queriam compreender e dominar a realidade. Mas sabe o que foi o problema do iluminismo que eles estão criticando? O iluminismo, tá de parabéns, houve um avanço na ciência, sim, houve um avanço, mas o iluminismo não desempenhou sua função essencial, que era fazer com que o ser humano se tornasse um cara crítico. O iluminismo pegou a razão como instrumento para dominar a natureza. Não
como a razão como instrumento de ser crítico. Então, presta atenção. Segundo Adorno, uma sociedade guiada pela essa razão instrumental, razão como instrumento de dominação, como o iluminismo fez surgir outras correntes filosóficas e até correntes políticas com essa intenção de dominar também. Com esse mesmo discurso do iluminismo, vou dominar a natureza. Aí o nazismo, o fascismo, o socialismo, vou dominar o ser humano. Outras correntes filosóficas. Desculpa, correntes filosóficas não. O capitalismo, vou dominar o trabalhador. Vou dominar o braço, não, desculpa. Vou dominar o bolso do trabalhador. Então, a razão, ela colaborou para que surgissem doutrinas, sistemas políticos, além de fazer com que o ser humano se tornasse um ser crítico, não. Ela fez surgir instituições, fez surgir grupos sociais, fez surgir sistemas políticos que dominassem mais o ser humano, além de fazê-lo um ser crítico, criativo. Tá? Então, uma sociedade guiada pela razão instrumental teria nela um meio para dominação de classes detectoras de conhecimento sobre aquelas que não têm, como foi no caso de sistemas totalitários políticos, que deram com o ideal de libertação e transformação, porque está embaixo aí. O iluminismo veio com esse ideal de libertar o homem, igualdade perante o homem, só que, na realidade, o iluminismo só houve o quê? Ela usou somente a razão como instrumento de dominação da natureza. Aí, desse processo, veio sistemas totalitários também com a ideia de vou libertar o homem do sistema político anterior. E acabou que esses sistemas políticos também dominou mais o homem. Veio o capitalismo. O capitalismo veio para quê? Veio para dar boa vida para o homem no campo? Não. Ele veio para dominar o homem. Ele veio fazer com que o homem se tornasse uma massa de manobra tanto do trabalhador, tanto do patrão, como do comércio. Então, essa razão, visando a dominação da natureza, como era a intenção do iluminismo, e de libertar o homem, como eram também as intenções dos sistemas totalitaristas, ao invés de libertar o homem, o aprisionava ao conhecimento técnico dos dominadores, servindo apenas como mais uma ideologia. Em resumo, Adorno e Horkheimer, quando ele faz essa crítica à razão do iluminismo, essa razão como instrumento de dominação, por isso que teoria crítica, ele vai falar que houve a morte da razão crítica. Houve a morte da razão crítica. Houve o nascimento da razão instrumental e houve a morte da razão crítica. Por quê? Porque todos esses vieram com o discurso de razão como instrumento de libertação. Só que, na realidade, todos esses meios, iluminismo, totalitarismos e o capitalismo, usou da razão como instrumento de quê mesmo? De libertação? Não, ao contrário. De sufocar, de aprisionar o homem dentro de uma ideia, de um pensamento. Tá? Então, infelizmente, o sistema capitalista, o que ele fez? Como também esses sistemas totalitários, como o iluminismo fez, ele proclamou a morte da razão crítica. Tá? Se denúncias semelhantes já foram feitas no campo do marxismo, com Marx, o que há de característico nesses filósofos da escola de Frankfurt é a desesperança em relação à possibilidade de transformação dessas duas realidades sociais, que é o proletário e o capitalismo. Essa desesperança se deveria ao diagnóstico feito por eles. Porque o homem ficou tão emergido pelo sistema capitalista, ele ficou tão emergido, que ele é aquilo que eu falei para vocês, ele se tornou um produto. Ele é um produto dessa indústria cultural. E aí, me tornando um produto da
indústria cultural, o que vai acontecer em mim? Eu vou ter ausência de consciência revolucionária do proletariado. Quer dizer, tá bom assim mesmo, estou ganhando pouco, tá bom. Eu escuto as humilhações, tá bom, eu preciso do dinheiro. Eu trabalho 20 horas, tá bom, eu preciso trabalhar. Então, quer dizer, não tem mais essa consciência de que ele está sendo explorado. Né? Não tem consciência de que ele é o único ser que pode transformar a sociedade, se ele quiser parar. Tá? Então, essa ausência, né, dessa consciência revolucionária do proletariado teria sido assimilado, absolvido no sistema capitalista, seja pelas conquistas trabalhistas alcançadas, seja pela alienação de suas consciências promovidas pela cultura industrial. Então, o que o ser humano fez? Eu consegui um ou outro direito trabalhista, achou que já ganhou o mundo. Não, você não ganhou o mundo. Então, olha para você ver, o ser humano, né, é igualzinho o feito. Mordi na minha boca de novo. Raiva. Um dia, é a segunda vez que eu dei uma mordida na minha boca. Então, o que a Adorno e Hockenheim, qual foi o problema de Adorno e Hockenheim? Eles não conseguiram ver uma esperança no homem. Não conseguiram ver essa esperança. Né? A pessoa, ela está tão imergida, ela está tão submergida nesse sistema capitalista, que independente de ela fazer 1 hora mais ou 1 hora menos do trabalho, né, ela está sendo sugada, mas ela está nem aí. Ela não critica. Né? Eu quero o iPhone 12, de 11 mil reais, 10 mil reais. Não importa. Eu vou comprar. Vou dividir em 30 anos. Não importa. Vou dividir em 30 anos, mas eu preciso ter. Então, o que aconteceu? Né? O ser humano sufocou. O ser humano foi sufocado. Né? A pessoa deve buscar emancipar-se de pensamentos ideológicos e de dominação e opressão. Aí, você está vendo que tem essas imagenzinhas aqui? Não só do catolicismo, do anarquismo, né? De outras correntes filosóficas, políticas, né? Mas ele tem que se libertar do capitalismo. E aí, o próximo filósofo, o Habermas, ele foi na mesma linha desses filósofos, só que ele foi na contramão desses filósofos, porque ele conseguiu encontrar uma solução, né, para a razão, né, para salvar essa razão crítica que tinha sido morta. Porque a razão que nós temos aqui no capitalismo é a razão instrumento de dominação, e não razão crítica. Então, o Habermas, ele vai buscar uma solução. Tá? E aí ele vai falar que nós vamos fazer a inversão da razão instrumento, né, do capitalismo, né, o capitalismo, dessas correntes filosóficas, dessas correntes políticas, dessas correntes religiosas que dominaram o humano, né, dominaram o homem. E nós vamos trocar essa razão a troco da razão comunicativa. Tá? Então, o que seria a razão comunicativa? Seria uma forma que o homem tem de se libertar. Libertar de quem? Desses sistemas. Depois você vai ler isso, que vai acabar minha aula daqui a pouco. O que é um sistema? É uma forma de organização política, econômica, religiosa, social, estatal, né, capitalista, que fazia o que com o homem? Né? Colocava dentro do homem essa razão, né, instrumental. Faça isso, faça aquilo, compra o batom, compra o batom, compra o batom, compra o batom. Só que, de uma hora para outra, né, essa questão de ser impregnado, né, imergido, né, enclausurado dentro desse sistema capitalista vai fazer com que o homem, uma hora, vai se cansar. E aí ele vai fazer a passagem, né, que vai falar, que ele vai chamar ali, de colonização do mundo da vida. Que é a passagem do sistema para o mundo da vida. Né? E como vai funcionar esse mundo da vida? Como nós vamos inverter a razão como instrumento de dominação para uma razão comunicativa? Uma razão comunicativa e uma ação comunicativa.
Aí ele vai falar que nós precisamos nos integrar, nós precisamos nos interagir. Porque eu, interagindo com a Vitória, interagindo com a Sofia, interagindo com o Pedro, né? E nós, cada um colocando ali, cada ali colocando, né, a sua visão de mundo, né, interagindo, né? Então, através da linguagem, através da comunicação, nós vamos mudar. Nós vamos mudar, nós vamos ter a possibilidade de mudar o mundo, né? De se libertar desse sistema, dessa razão instrumental, né? E criar o quê? Criar uma razão comunicativa. Então, eu quero que vocês entendam. Está acontecendo o que aqui? Uma passagem, né, da razão instrumento de dominação para uma razão o quê? Comunicativa. Então, uma razão comunicativa é uma razão que faz com que os homens exponham as suas verdades, exponham os seus modos de ser, exponham, né, a sua individualidade. Então, nesse debate entre eu, Sofia, Vitória, Giovana, nós estamos construindo o quê? Nós estamos construindo um processo de libertação do homem. Por quê? Porque cada um ali aponta a sua diferença. Cada um ali apresenta o seu modo de ser e de agir. E não é só apresentar, não é só ficar na linguagem, não, gente. É ação. Então, olha lá. Como acontece a emancipação do homem? Através da razão e da ação comunicativa, que são proposições do discurso teórico. Não é o mesmo discurso teórico usado pelo capitalismo. É você produzir novo discurso, novas teorias. É você produzir novas normas morais, né? E novos discursos práticos. É você produzir, é você ir além daquilo estabelecido, né? E pela inteligência, pela inteligibilidade de expressões simbólicas no discurso explicativo, qualidades imprescindíveis ao entendimento. Quer dizer, você, como ser racional, na hora que você começa a interagir e produzir a razão como comunicação, né? Ou uma nova razão, que é a razão comunicativa, você vai criar símbolos, você vai criar discursos, você vai criar teorias, você vai criar normas, você vai criar leis. E com isso, olha para você criando, você consegue se libertar de algo que lhe aprisionava antes, que era a razão instrumental, né? A razão instrumental da indústria cultural. Então, traz pressupostos, harmonizam as relações entre o mundo objetivo. Quer dizer, olha o que essa razão comunicativa e a ação comunicativa vai fazer. Vai fazer com que você entenda o mundo, os objetos, né? Vê eles como um outro formato. Eu não sou obrigado a ter esse copo porque todo mundo tem. Eu já entendo, eu já compreendo que tudo que está aqui ao meu redor, os objetos que estão ao meu redor, são diferentes. Eu não tenho necessidade de tê-los? Não tenho necessidade de tê-los. Eu também consigo, né, a partir da razão comunicacional ou comunicativa e da ação comunicativa, eu consigo entender o mundo social. Quer dizer, é a relação com o outro, né, com as leis e com as normas. Eu consigo ver o outro de outra maneira. E também, a partir do momento que você faz essa libertação, né, da razão instrumental para a razão comunicativa, você começa a entender o seu mundo subjetivo, o seu eu. Você consegue se tornar mais crítico consigo mesmo. E essa harmonia é estimulada através da ação comunicativa, única via, segundo Habermas, criadora de condições para a emancipação do homem. Então, você vai dar um chute na razão como instrumento de libertação e, através da comunicação, através da relação com o outro, expondo ideias, expondo formas de vida, expondo o seu eu, produzindo, criando